Mortal Kombat.exe. Sempre fui fã de Mortal Kombat, especialmente após os jogos feitos no Mugen, porém, não sou mais. Pra falar a verdade, depois do que aconteceu, não consigo sequer ouvir falar sobre qualquer um deles. Um dia, estava navegando na internet para baixar alguns jogos pros meus emuladores, até que acabei me deparando com um jogo chamado Mortal Kombat.exe. Não passarei o link para vocês pela sua segurança e a de seu computador. Mas de qualquer forma, pensei que ele fosse chato e maçante, especialmente pela simplicidade do nome em si, mas quando olhei para a memória RAM que o jogo utilizava, vi que eram absurdos 2 GB de memória. Achei isso emocionante, pois eu nunca havia baixado nenhum outro jogo do Mortal Kombat que utilizava tanta memória assim, e imaginei que o jogo fosse do caralho. Então cliquei no link para download e comecei a baixá-lo. Surpreendentemente, demorou mais de 4 horas para baixar o jogo inteiro, mas foi logo após isso que as coisas começaram a ficar estranhas. A caixa de download apareceu, avisando que o download havia sido concluído, mas assim que cliquei em executar, meu notebook começou a ficar em estática e alguns barulhos muito altos começaram a tocar nele, e então, a tela ficou preta. Grunhi de raiva quando isso aconteceu, enquanto tentava reiniciar meu notebook. Depois de algumas tentativas, finalmente consegui. Tudo estava como antes, exceto o ícone do jogo que agora se encontrava no meu desktop. Pensei comigo mesmo, talvez o notebook só travou devido ao enorme download. Então eu cliquei no ícone e o jogo começou a rodar. Não havia música tocando, e a tela mostrava Goro em frente à fase dos portais, com as opções Arcade, Versus, Practice, Treinamento, Options, Opções, e Exit, Sair. Então cliquei em Arcade, e o tema principal explodiu para fora dos alto-falantes violentamente altos. Na mesma hora, mutei meu computador sem pensar e me deparei com a tela que apareceu, eu não conseguia acreditar. A tela de seleção de personagens mostrava um total de 276 personagens. Fiquei espantando, essa parecia ser, de longe, o melhor e mais completo Mortal Kombat de todos. Então decidi selecionar um dos meus personagens favoritos, Camaleão. Haviam 6 versões diferentes dele, então escolhi a versão do Mortal Kombat Trilogy. Em seguida, uma caixa de diálogo apareceu na tela de seleção, que dizia: selecione a fase. Havia um total de 500 fases, o que deixava o jogo cada vez melhor. Escolhi minha fase preferida, T-Pit, de Mortal Kombat 1. Porém, assim que selecionei a fase, Shao Kahn riu. Imediatamente, me veio à mente: como pude ouvir aquela risada mesmo com os alto-falantes no mudo? Talvez esteja delirando, pensei. Em seguida, a tela de carregamento de fase apareceu. Eu teria que lutar contra Hydro, um personagem de Mortal Kombat Project. Comecei a lutar contra ele, finalmente, consegui derrotá-lo após uma luta que chegou a ser até rápida demais. Na tela, apareceu a frase Finishing. E uma caixa de diálogos apareceu, mostrando uma lista de nomes, inclusive o nome de um amigo meu, Jordan. Não sabendo exatamente o que fazer, decidi clicar no nome Jordan, apenas por diversão e para ver o que aconteceria. Em seguida, outra caixa de diálogos apareceu, dizendo para eu escolher meu Fatality. Outra caixa apareceu, com a seguinte lista: Fatality 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stage Fatality. Fantástico! 10 Fatalities diferentes por personagem. Como isso era possível? Pensei, ao escolher o Stage Fatality. Quando cliquei na opção, meu personagem, Camaleão, deu um gancho em Hydro, fazendo com que ele caísse nos espinhos na parte inferior da fase. Assim que ele caiu, muito sangue, mais do que o normal, saiu de seu corpo enquanto ele gritava em agonia. O grito era o mesmo de quando Liu Kang morria com um Fatality em Mortal Kombat 3. Continuava me perguntando por que diabos eu continuava ouvindo esses sons, mesmo com o alto-falante no mudo. Imaginei que por ser um arquivo executável, isso pudesse ser manipulado pelo criador do jogo ou alguma merda do tipo. Em seguida, as palavras Chameleon Vince Fatality apareceram na tela, mas dessa vez, Shao Kahn não repetiu a frase. Ao invés disso, ele disse:
E ouvi o Never Win, você nunca irá vencer. Eu ouvi horrorizado. Mas que merda era aquela? Não tive muito tempo para raciocinar na hora, pois um monte de janelas dizendo Mortal Kombat.exe não está respondendo apareceram, fazendo com que meu notebook parasse de funcionar. Meu medo se transformou em raiva de novo após eu tentar diversas vezes ligá-lo novamente, mas sem sucesso. Imaginei que aquilo tivesse sido um vírus malicioso ou algum cavalo de Troia. Joguei o notebook no sofá, pensando comigo mesmo que eu poderia tentar consertá-lo no dia seguinte, já que tenho experiência com computadores. Então finalmente fui para a cama, tentando dormir um pouco, mas não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Acordei com um barulho, que era o toque de meu celular. Olhei no celular para verificar a hora. 2h30. Já com frio na barriga, atendi o telefone, e ouvi a mãe de meu amigo, chorando sem parar. Pedi que ela me contasse o que havia acontecido, e eram aqueles barulhos de sirene ao fundo. Ela me disse que as sirenes eram de policiais e ambulâncias, e que Jordan estava morto. Sua mãe teve que arrombar a porta do quarto dele, pois ele não responde aos seus chamados, e quando ela o fez, viu seu cadáver no chão, numa poça de sangue e com vários buracos em seu corpo. Chorando, eu corri para a sala para tentar ligar meu notebook, mas assim que o abri, me deparei com uma tela preta e uma caixa de diálogo. Obrigado por jogar, Laine.